Fala, meu bruxo, tudo tranquilo? Continuando aqui nossa série sobre indicadores de logística no Power BI, hoje eu vou mostrar para vocês como se calcula o OTIF, que provavelmente é o indicador mais importante que existe da área de logística. E para quem não conhece esse indicador ainda, basicamente ele vai medir as suas entregas perfeitas. E como assim entregas perfeitas? Aquelas que foram feitas dentro do prazo e também foram feitas completas, ou seja, não teve nenhum problema de qualidade referente à avaria, devolução, erro em nota fiscal e outras coisas do tipo. E por isso, tá, que o OTIF ele é constituído basicamente da multiplicação de dois indicadores, o OTD, que é o On Time Delivery, e o In Full. Como vocês podem ver aqui, ó, a sigla do nome OTIF, tá? Ó, começa com OT, vem do OTD, que é o On Time Delivery, então ele colocou aqui On Time, e o final aqui, que é o IF, é o in full. Então é a multiplicação desses dois caras aqui. E para quem já assistiu a nossa série sobre indicadores de logística aqui no canal, nós já fizemos essas duas aulas aqui, ó. O OTD, que é o On Time Delivery, e o In Full. Eu vou deixar essas aulas na descrição deste vídeo também. Mas eu vou fazer o seguinte, ó, para você que já assistiu essas duas aulas e já tem esses dois indicadores aí no documento de vocês, vocês podem pular diretamente para o final desse vídeo. Então, eu vou fazer assim, ó, na descrição desse vídeo, eu separei este vídeo aqui, tá? Que vocês estão assistindo por capítulos, e provavelmente vai ser o, o penúltimo, o antepenúltimo capítulo lá, vai estar assim, como construir, provavelmente, o TIFF no Power BI utilizando DAX. Alguma coisa assim, tá? Você vai clicar lá e vai pular já para o final desse vídeo, que provavelmente é os 5 minutos finais ali. Caso você esteja assistindo esse vídeo e não tenha assistido nenhuma dessas duas aulas aqui, vou fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer um compilado neste vídeo aqui mesmo. Então, a partir de agora, eu vou colocar primeiramente a primeira aula aqui do On Time Delivery, para você construir esse primeiro indicador aqui, que é extremamente importante também na aula de logística. E depois que terminar esse vídeo, você vai entrar na aula do In Full, tá? A hora que você construir esses dois, lá no final do vídeo, que também para quem já assistiu a série aqui, vai entrar na parte que eu vou mostrar esta parte da aula aqui, que é o construindo o OTIF para vocês, que é a parte mais fácil dessa aula aqui. Beleza? Então, bora lá. Hoje eu vou mostrar para vocês como se calcula o On Time Delivery, ou também conhecido como OTD. E basicamente este indicador vai medir a taxa de entregas que foram feitas dentro do prazo. Ou seja, se a previsão de uma entrega foi feita, por exemplo, para o dia 10 e ela chegou até o dia 10, dentro do nosso indicador ela vai ser considerada como uma entrega válida. Se ela chegou do dia 10 em diante, ou seja, de 11 para frente, ela vai ser considerada como inválida. E trazendo este cálculo aqui, a gente chega neste resultado deste gráfico aqui. Como, por exemplo, se eu pegar este dia aqui, ó, que é março, tá? Esse mês, no caso, né? Que é março de 25, ó. Dentro desse mês, 93% das entregas foram feitas dentro do prazo, e essa diferença ali, que é mais ou menos 7%, né? Foram feitas fora do prazo. Então, o nosso indicador vai chegar neste resultado aqui, beleza? Então, bora lá. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, tá? Vai ser a nossa tabela que eu vou utilizar de base para chegar nesse resultado aqui do On Time Delivery. Vou vir aqui, ó, modo exibição de tabela, e essa é a nossa tabela de frete, tá? Para você que está fazendo no material seu aí ou da sua empresa, o que que você vai precisar de colunas para chegar nesse resultado, ó? Basicamente são 3 colunas, ó. Entrega ID, que é um identificador de entrega unitário, ou seja, cada entrega que foi feita vai ter um indicador disso daqui, beleza? A outra coluna, ó, é data de previsão de entrega, ou seja, quando foi previsto para chegar aquela entrega lá no cliente, e a última coluna é a data de entrega, que é a data real que chegou a entrega no cliente. Então é basicamente essas 3 colunas que a gente vai utilizar para chegar nesse resultado. E antes de começar as medidas DAX, tá? Eu já vou explicar a teoria por trás do indicador rapidamente, só para você entender o que, que eu vou fazer quando eu chegar lá na medida da DAX. Que é basicamente o seguinte, ó, eu vou ter que fazer um comparativo entre essas duas colunas aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, a data de entrega, tá vendo, ó? 1 do 1 do 1 aqui para previsão e 1 do 1 de 23 aqui, tá? Para entrega. Quando acontece isso aqui, quer dizer que a nossa entrega é válida, ok? Ó, por exemplo, aqui, ó, a data era dia 2 da previsão, né? E a gente chegou no dia 1, é válido. Agora, neste caso aqui, ó, a previsão era do dia 6 e chegou no dia 8. Quer dizer que não é válida a nossa data, ou seja, ele vai afetar negativamente lá no nosso indicador. Então, basicamente, as medidas DAX que eu vou criar é para fazer esse comparativo aqui e depois somar todos esses resultados aqui, beleza? Então, bora lá, vamos começar a calcular aqui nosso indicador, ok? Então é o seguinte, ó. Voltei aqui nessa página, tá? Vou vir aqui, ó, em dados.
medidas, tá? Vou clicar aqui com o botão direito, nova medida, para criar uma medida DAX, tá? Você poderia criar dentro da sua tabela, mas eu já tenho aqui uma tabela específica para medida, tudo organizadinho aqui, tá? Se você não sabe como que faz isso, eu vou deixar um vídeo aqui na indicação para vocês, ok? A primeira medida que eu vou criar, tá? Que é a mais básica de todas, é o total de entregas. Então eu vou chamar ela de total, beleza? De entregas. Assim, entregas. Igual, ok? E eu vou chamar a função aqui distinct counting, que é esta função aqui, que basicamente o que, que ele vai fazer? Ela vai ler a minha coluna que eu vou escolher, tá? Que eu já vou colocar ela aqui para facilitar para vocês, ó. Que é a minha coluna fretes, entrega ID. Vai verificar lá na minha coluna de entrega ID se não tem nenhum registro de entrega duplicado. Caso tenha duplicado, tá? Ele vai considerar somente uma vez ali dentro do nosso indicador. Então, basicamente é isso. Estou pegando aquela coluna lá, estou contando todas as linhas que têm registros únicos, ok? Então, total de entregas. Vou dar um Enter aqui. Ela já foi criada do lado ali. E para facilitar para vocês, tá? Eu vou criar uma matriz rapidamente, só para mostrar os dados conforme eles vão entrando aqui dentro. Ó. Então, eu vou vir aqui mesmo, vou criar uma matriz. Ó, aqui em cima, página inicial. Ó, só para vocês verem o resultado que eu estou criando. Vou pegar aqui em frete, tá? Vou vir aqui, ó, entrega ID, soltar aqui dentro, tá? Ó, não ficou legal. Vou vir aqui novamente em compilar, ok? Só vou tirar de valores ali porque fez uma somatória, eu quero que ele fique na linha, tá vendo, ó? Então, todas as minhas entregas ID estão aqui, ó, ok? Exatamente igual lá a tabela que eu mostrei para vocês. Agora eu vou pegar esse resultado aqui, ó, o total de entregas, que eu acabei de calcular, né? E vou soltar aqui em valores. O que acontece? Para cada entrega, tem um número 1 aqui, ou seja, para cada entrega existe uma entrega só, ou seja, para cada identificador existe somente uma entrega. E aqui no final você vai ver que teve, ó, 109.733 entregas no total unitárias aqui dentro da minha tabela. Beleza? Então, ó, essa é a primeira parte, a parte mais fácil de todas. Agora, tá? Essa medida DAX que eu vou mostrar para vocês é a mais complicada da aula, então prestem muita atenção que basicamente ela vai fazer um comparativo entre as entregas que foram feitas de forma satisfatória, ou seja, que foram entregues até a previsão, e aquelas que foram entregues após a previsão. Beleza? Ó, novamente, ó, em medidas, botão direito, nova medida. Agora eu vou chamar ela de entregas, ou entrega só, no prazo. Sim, sinal. E por que sinal, tá? Só para identificar que isso aqui, eu não vou executar nenhum cálculo com isso aqui por enquanto, tá? É só para identificar se a entrega foi feita dentro ou fora do prazo, tá? E o que é esse sinal que eu vou utilizar? Basicamente é 0 e 1. Se a entrega foi feita no prazo, ele vai considerar 1. Se a entrega foi feita fora do prazo, ele vai considerar um 0. Então, eu vou fazer só um comparativo aqui. E para fazer esse comparativo, o que eu preciso? Basicamente, eu vou precisar das minhas datas de previsão e a data de entrega, tá? Então, eu vou criar variáveis aqui para facilitar a minha função DAX, ó. Então, eu vou chamar aqui uma variável, que é var, tá? Vou colocar um vzinho aqui na frente e vou chamar essa variável de data prevista. Assim, ó. Prevista, tá? Eu coloco esse vzinho só para mim saber na hora de eu identificar aqui que isso aqui é uma variável. Basicamente é só para isso, tá? Data prevista igual a max, ok? E o que é esse max aqui? Basicamente eu vou pegar lá dentro da minha tabela e vou olhar a data máxima, só para caso de ter alguma duplicada ali de data, que eu já utilizei a distinct counting ali, para evitar ali esse tipo de duplicada em questão do identificador de ID e no caso de data também, caso aconteça dos dois lados, tá? Então sempre eu vou pegar a maior data de previsão para aquela linha em específico, tá? Lembre-se que eu estou lendo linha por linha da minha tabela, eu não estou lendo o resultado total no final, tá? Linha por linha que eu estou fazendo isso, tá? Então, ó, max. E o max do quê? Da minha data, né? Então, ó, fretes, como é que é a data prevista, então eu vou pegar a minha coluna ali, ó, de previsão de entrega, ó, data previsão de entrega, que é essa daqui. Beleza, ó? Fecho parênteses, vou para a linha de baixo, var novamente, v data, só que agora em vez de ser prevista, agora é de entrega. Ó, entrega igual a max, mesma a ideia da anterior, tá? Vou pegar a maior data daquela linha em específico, ó, fretes.
Agora é data de entrega, ok? Ó, fechei o parênteses. Return, que é esta função aqui, porque eu estou trabalhando com variável, tá? Então eu preciso retornar algum valor. E agora eu vou fazer o comparativo e basicamente eu vou utilizar a função if, tá? Que para quem já trabalha com Excel significa aquela função se é alguma coisa ou se não alguma coisa acontece outra coisa, tá? Então basicamente eu vou chegar naquele resultado que eu falei para vocês de 0 e 1. Caso eu tenha um resultado satisfatório, eu vou chegar no resultado de 1 e caso não seja satisfatório, eu vou chegar no resultado de 0. Beleza? Ó, então vamos lá. Vou dar um tab aqui só para fazer uma separação ali, para ficar mais interessante, tá? Eu tô fazendo uma indentação, mas isso aqui não interfere em nada em questão do resultado, beleza? É mais para a parte visual mesmo. Ó, então vamos lá. If, que é esta função aqui, vou dar um tab. Então, se o que, tá? Vou vir para cá. Se, ó. Primeira coisa que eu acabo sempre utilizando na C, tá? Para esses casos, é a not is blank. Aqui, essa aqui. E basicamente ele vai verificar se algum valor para mim está em branco, ou seja, se ele está em branco, quer dizer que não existe. Se não existe, ele já vai dar um resultado negativo para mim. E o que ele vai verificar se está em branco ou não? É a minha V, ó, data entrega. Então, por que eu analiso pela entrega e não pela prevista, tá? Porque a entrega quer dizer que ela pode ter sido feita ou não pode ter sido feita, né? Sempre que tiver uma previsão ali, sempre que o cliente comprar alguma coisa, vai gerar uma previsão, mas a entrega é só quando chegou realmente ali para o cliente, tá? Então, por isso que eu estou analisando aqui pela data de entrega. Então, data de entrega, beleza? Vou fechar aqui o parênteses, tá? Ó, is blank, em cima, ó. Fechei. Agora vamos lá para a segunda parte, ó. Vou dar um espacinho aqui, ó, e vou colocar esses dois es comerciais. Que é isso aqui, tá? Que basicamente aqui dentro do DAX significa um E, tá? Então, ó, não pode ser em branco e mais alguma coisa que eu vou colocar aqui. E essa mais alguma coisa, tá? Vou descer para a linha de baixo, para separar lá aqui, fica mais fácil de vocês visualizarem, tá? Ó, caso, ó, a V data entrega for menor ou igual, ok? A data prevista, que é essa daqui, uma vírgulazinha no final, ó. Então, ó, se a data de entrega for menor ou igual à data prevista, o que que acontece? Se ela for menor ou igual, beleza? Quer dizer que o valor da entrega ali foi satisfatório e a entrega foi feita dentro do prazo. Se ela for maior que a prevista, ela não foi feita dentro do prazo. Então, caso essa situação aqui seja verdadeira, ela vai me retornar um valor, tá? Então, eu coloquei uma vírgula aqui porque essa função exige, tá? E agora eu vou colocar o resultado verdadeiro. Caso isso aqui seja verdadeiro, tá? Então, ele vai me resultar como 1, tá? Então, vamos analisar isso aqui novamente, ó. Se não tiver nada em branco e o resultado aqui for menor ou igual à data prevista, ele vai retornar como verdadeiro. Se isso aqui não for cumprido, ó, ele vai me retornar como 0. Ou seja, então, isso aqui seria o falso, tá? Verdadeiro ou falso. Beleza? Acredito que vocês tenham entendido, tá? Dá um Shift Enter novamente, só para fechar essa função DAX aqui, que essa é a mais complicada da aula, tá? A partir daqui é bem tranquilo. Beleza? Ó, vou dar um Enter. Se ficaram com dúvida, tá? Pode deixar nos comentários que eu tiro a dúvida de vocês. Beleza? Ó, já dei um Enter, ela foi criada aqui, ó. E agora eu pegar essa matriz aqui e vou jogar aqui dentro para vocês verem também como que fica. Ó. Então, entrega no prazo sinal. O que que acontece? O que que ela está fazendo? Ó? Tá vendo que aqui, ó, identificador de entrega 3, tá vendo? Ó? Ela resultou como 1. Aqui, neste caso, que é o 14, ó, ela resultou como 0. O que está acontecendo aqui? Basicamente, a entrega foi feita depois da data de previsão, então ele vai me retornar um 0. Então, essa função DAX que a gente fez, basicamente, ela vai fazer uma separação entre 0 e 1. Caso seja fora da data de previsão, ela vai retornar 0. Caso seja igual ou dentro, né, ela vai me retornar 1. Então, a gente fez toda essa função DAX só para chegar nesse resultado aqui. Tranquilo? Então, essa, como eu falei, era a mais difícil, tá? A partir de agora é bem tranquilo. Ó. Medidas, novamente, ó, nova medida. Vou criar mais duas, tá? Essa é a terceira e depois tem a última ainda, só para a gente chegar no percentual ali, tá? Então, o que que eu vou calcular agora? Vou calcular o total de entregas, beleza? No prazo. Igual... ser para a linha de baixo, e agora tá fácil, né? Como é o total de entregas no prazo, e o que que é o total de entregas no prazo? Não é basicamente os resultados que deram 1 aqui? Então, basicamente eu vou pegar essas entregas no prazo aqui, eu vou somar todos esses resultados aqui, ó,
Como o zero não vai significar nada, né? Porque foi entregado fora do prazo. Então, eu vou somar todos esses uns aqui até chegar num resultado que eu vou obter aqui abaixo desses 109 mil aqui, que foram as entregas que foram feitas no prazo. Beleza? E para chegar nesse resultado, ó, como eu quero fazer uma soma, eu vou utilizar a SumX, que é essa função aqui, tá? Que ela vai fazer uma soma iterativa, então ela vai verificar linha por linha aqui, ó. Aqui deu 1, soma. Aqui deu 0, desconsidera, mas nesse caso, se somasse, não ia dar na mesma, tá? Ó, 1, e ia somando isso aqui até chegar lá no resultado. Por isso que tem que ser linha por linha. Beleza? Então, ó, SumX. Vou dar um Shift Enter novamente. Vou chamar a função values, que é essa daqui. Basicamente, ele vai criar uma tabela para mim de alguma coisa que eu pedi, só que essa tabela é referente a uma coluna só. Então, eu vou pedir uma tabela para ele, ó, de fretes, entrega ID, que é essa coluna aqui. Ele vai fazer uma tabela, como se fosse uma lista, tá? Basicamente, ele vai pegar aquela coluna minha lá para executar um cálculo dentro dessa coluna e fazer a somatória de todos os valores. Ok, ó. Então olha para mim lá todos os identificadores de entrega e o que ele vai fazer? Ele vai somar alguma coisa. E o que eu quero que ele some é o entrega no prazo, que é este daqui, que a gente acabou de calcular ali, né? A gente acabou de terminar ele. Beleza? Acho que vocês entenderam isso aqui, tá? Não tem muito segredo, não. Então, basicamente, só estou fazendo uma soma desses uns aqui que eu cheguei nesse resultado. Ok, ó. Beleza? Fechei o parênteses ali. Eu tô sempre indentando aqui para acostumar vocês a entenderem como que eu chego nesses resultados, tá? Vou deixar um vídeo na descrição para vocês também como que explica que faz indentação aqui no Power BI, beleza? Ó, vou dar um Enter. Você vai ver que a medida vai ser criada ali do lado direito, ó. Ó, tá vendo? Ó, total de entregas no prazo. Vou soltar ela aqui dentro para vocês verem de novo, ó. Agora eu vou vir aqui, ó. Soltei ela aqui dentro. Só puxar aqui, ó. Tá vendo que aqui nas linhas o resultado é exatamente igual? E tem que dar exatamente igual. Ó. Onde tem 1, aqui é 1. Onde tem 0, aqui é 0. A diferença é que agora ele vai me retornar um resultado de soma lá embaixo. Tá vendo? Ó? Agora ele não dá 0 mais, porque antes ele sempre estava fazendo uma comparação. Então, no final, aqui ele tinha feito uma comparação entre totais, quando eu estava trabalhando com sinal. Agora ele simplesmente está fazendo uma soma. Ou seja, que das 109 mil entregas que eu fiz ali, tá? Arredondando aqui, ó. 101 mil foram feitas dentro do prazo. Beleza? Então é isso aqui que eu estou fazendo basicamente até agora. E caso você queira saber exatamente quais entregas foram feitas dentro do prazo, tá? É só você fazer uma conta ali, ó, de pegar total de entregas menos total de entregas no prazo e você saber aquelas que estão fora do prazo, tá? Não vou fazer isso aqui, mas caso vocês queiram colocar aí no dashboard de vocês podem fazer. E agora a gente vai para a última, tá? Que é o OTD, o On Time Delivery, que é bem de boa, ó. Eu vou vir aqui novamente em medidas, ó, botão direito, nova medida. Agora eu vou chamar ela de OTD, ok? Igual a divide, que é esta função aqui, tá? E o que a divide faz? Como o nome já diz, tá? Ela faz uma divisão. E por que eu estou utilizando ela e não estou fazendo uma divisão ali com a barrinha aqui no Power BI? Porque caso aconteça de fazer uma divisão por zero, caso eu tenha olhando uma linha só, por exemplo aqui, ó, nesta data com esse identificador específico, ele vai dar um erro para mim aqui. Então ele vai executar um erro. Quando eu utilizo a divide, esse erro não vai vir lá no nosso visual. Então é só por isso que eu estou utilizando a divide, tá? E ela vai pedir basicamente o numerador, que é a parte de cima, ok? E o que vai ser o nosso numerador aqui? Vai ser o total de entregas que foram feitas dentro do prazo. Sempre que você está trabalhando com esse tipo de divisão, tá? Normalmente o número menor vai na parte de cima, o número maior vai na parte de baixo, tá? Então, nesse caso aqui, ó, este número aqui que é o menor, que as entregas foram feitas no prazo, vai aqui no numerador, e o denominador vai o total de entregas que foram feitas, tá? Então, ó, total de entregas no prazo. Tenho sempre repetido aqui, tá? Porque como eu criei o visual para vocês, eu já criei todas essas medidas anteriormente, tá? É por isso que tem duas vezes aqui só. Vou pegar este daqui, ok? Agora a divide vai pedir uma vírgula, coloquei a nossa vírgula aqui. Agora ele vai pedir um denominador, que é a parte de baixo. E a parte de baixo, como eu falei para vocês, tá? É o total de entregas, ok? Que é a primeira medida que a gente criou lá no começo da aula. Ó, total de entregas. Agora eu vou fechar aqui, ó, parênteses. Beleza? Vou dar um Enter. Ó, e ela já foi criada aqui do lado direito, ó. Beleza? É só isso, tá? Só uma divisão aqui porque eu quero um valor percentual. Caso você queira fazer uma coisinha também interessante aqui, ó, você pode no final aqui, depois do total de entregas, ó, colocar uma vírgula
e um zero, porque caso dê um erro de alguma coisa, tá, ele vai retornar um zero para você ou não um valor em branco, tá? Mas você poderia deixar em branco ali que não mudaria nada para efeito de cálculo aqui também, tá? Ó, vou pegar esse resultado aqui, ó, do OTD, vou soltar aqui na nossa tabela, só para mostrar para vocês, ó. E agora você vai ver que ele retornou em 1 e 0, e lá embaixo ele retornou 0,92. O que que acontece? Isso aqui seria um valor percentual, mas não está em valor percentual. Isso quer dizer que de todas as entregas que a gente fez na nossa empresa, 92% delas foram feitas dentro do prazo. Ó. E para mudar isso aqui, o percentual é bem tranquilo. Ó. Você clica em cima da sua medida, vem aqui em cima, ó, em ferramentas de medida, que já vai estar aberto, tá? E clica aqui no percentual. Ó. Tá vendo que ele vai mudar? Ó, mudou tudo para percentual. E aqui você pode ajustar as casas decimais, caso você queira, ó, deixar uma casa só, duas casas, tá? Eu deixo normalmente uma nesses casos aqui, ok? Então, é só isso aqui para criar o OTD, tá? Só entre aspas, tá? Não é tão simples assim também, ó. Vou vir aqui nessa aba, ó, OTD aula, só para mim montar o gráfico para vocês verem aqui, que é basicamente esse gráfico aqui, ó. E aqui o que que vocês estão vendo em compilar, tá? Basicamente no eixo X, eu adicionei aqui minha coluna de data na tabela de fretes, mas você poderia ter uma tabela calendário aqui também, utilizar a coluna de data da sua tabela calendário, que é o mais indicado até para fazer. E agora eu vou pegar aqui ó, no eixo Y, tá? E vou soltar a medida que a gente acabou de criar, que é essa daqui, né? Ó, TD, ó. Beleza? Vou vir aqui e vou soltar no eixo Y. E pronto, ó, como vocês podem ver, vou minimizar isso aqui, nossa medida on-time delivery foi criada, tá? Então, quando vocês forem fazer, façam passo a passo, com calma, que vocês vão chegar no mesmo resultado que eu. Como vocês podem ver, tá? As duas medidas que eu criei são exatamente iguais. Essa aqui já eu tinha criado anteriormente. E esse aqui é o resultado, como eu falei para vocês. Agora vocês podem analisar aqui, ó. Então, no mês ali, qual que foi o OTD da sua parte de logística ali. Você pode dar uma ajustada aqui referente a dias, tá? Mas já não fica tão interessante ler isso aqui, porque fica muita informação. Você pode ver também referente ó, a trimestre e referente ao ano aqui. Ó. Então, como vocês podem ver, ó, nosso OTD está caindo conforme o ano está avançando. A diferença mínima? Mínima. Mas está caindo, né? 2023 para 2025, aqui, a qualidade ali da entrega dentro do prazo caiu um pouco aqui. Como o valor é bem próximo, tá? Parece uma coisa gigantesca, mas não é tanto assim. Beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês como se calcula o in full. E basicamente ele mede aquelas entregas que foram feitas de forma completa. Ou seja, aquela entrega que o cliente recebeu e não reclamou de nada. Então, esse tipo de coisa tá, entra como positivo aqui no in full. Mas, por exemplo, aquelas entregas que foi com erro de nota fiscal, ou com algum tipo de avaria, ou item faltante, entra como negativo aqui nesse indicador. Então, basicamente é isso que a gente vai calcular aqui na aula de hoje. E com o resultado do Infull, tá? Você, por exemplo, pode montar este gráfico diário aqui, ó, onde você consegue analisar o Infull para cada mês aqui, desde 23 até o final de 25, tá? Mas já para adiantar para vocês, esses valores de Infull aqui são bem ruins. Então, caso você calcule e a sua empresa chegue nesse resultado, tá muito ruim. Isso aqui devia ficar ali na casa de 90, 95% para ser um indicador Infull bom, beleza? Então, bora lá. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, tá? Vai ser a tabela que eu vou utilizar para calcular este indicador aqui, ó. Vou vir aqui no modo exibição de tabela. E basicamente são duas tabelas que eu vou utilizar de base, tá? A fretes e o que que você vai precisar de coluna? A entrega ID, que é um identificador unitário das suas entregas, tá? Então, para cada entrega você vai ter um identificador unitário e caso você queira substituir essa entrega ID por alguma outra coluna, você até pode. Você pode utilizar o documento fiscal, ou seja, a nota fiscal aí que é mandado junto com o seu produto. Você pode utilizar qualquer uma das duas, tá? Eu vou utilizar no cálculo a entrega ID, mas você pode substituir em todas as partes do cálculo lá que eu estou utilizando a entrega ID, tá? Pelo documento fiscal, que o resultado para você vai ser exatamente o mesmo, beleza? E uma outra coluna que eu vou precisar é essa ocorrência ID. E basicamente aqui essa coluna vai medir a taxa de qualidade das minhas entregas. Então, como você pode ver aqui, tá vendo que tem vários 1, aqui tem um 7, ali tem um 6, ó, 7 e 3, e por aí vai? O que que significa isso aqui, tá? Eu vou abrir a tabela da onde ele pega essas ocorrências ID aqui, ó, que é essa aqui, ó, de ocorrência. Aquele 1, 7, 3 significa isso aqui, ó. Quando é 1, a entrega foi feita concluída, então o cliente recebeu e não teve nenhum tipo de reclamação. E quando é diferente de 1, seja de 2 até 9 aqui, teve algum problema, ó. Por exemplo, 2, ó, produto avariado. 3, ó, cliente ausente, pedido cancelado. E por aí vai, tá? Então,
É isso aqui que a gente vai ter que diferenciar na nossa função DAX. Vai ter que separar este 1, que é a entrega concluída, que é a parte boa ali do in full, da parte ruim, que é esse 2 até o 9 ali. São algum tipo de problema que você teve ali durante a entrega. Beleza? Então, bora lá. Vamos começar a criar nossas funções DAX aqui, ó. Vou vir aqui, ó, em exibição de relatório, dados. Vou vir aqui em medidas, tá? Que é a minha tabela onde eu crio as minhas medidas, mas você pode criar dentro da sua tabela de frete, aí mesmo não tem problema nenhum, tá? Vou apertar aqui com o botão direito, em cima, ó, nova medida. E vamos começar pela primeira medida, que basicamente eu vou ter que fazer uma somatória de todas as entregas que eu fiz, tá? Não tem problema nenhum, isso aqui é bem facinho de fazer. Eu vou chamar essa medida de total de entregas, ok? Igual. Agora eu vou utilizar uma função DAX aqui, ó. Vou utilizar a distinct counting, que é esta função aqui, tá? E por que distinct counting? A counting ela faz uma contagem e quando tem a distinct na frente, vai fazer uma contagem distinta. E o que que isso quer dizer? Que ele não vai aceitar duplicatas, ou seja, caso aconteça de alguém inserir um valor duplicado por algum motivo lá errado, ele vai desconsiderar esse valor duplicado para não interferir aqui no nosso indicador, tá? Então, primeiro resultado que eu preciso ter é o total de entregas que foram feitas. E depois eu vou ter que fazer a separação ali das entregas boas e ruins para chegar no cálculo final, ok? Então, ó, fretes, tá? Eu vou fazer a contagem do que, né? Das minhas entregas, como eu falei para vocês. Então, nesse caso, é a fretes, entregas, ID. E como eu também comentei com vocês, você pode usar a nota fiscal aqui, caso você queira, tá? Que é esta coluna que está aqui, ó, documento fiscal, ok? Vou utilizar essa daqui mesmo. Ó, fechei o parênteses. Vou dar um Enter. A nossa medida DAX já foi criada aqui do lado direito. Para facilitar o entendimento de vocês, eu vou criar uma matriz e vou soltando as informações dentro. Aí já facilita na hora de vocês visualizarem. Ó. Vou vir aqui, ó, página inicial, beleza? Matriz. Não vou formatar nem nada ela, tá? Só vou soltar os dados aqui para vocês entenderem, ó. Então vamos começar pela linha aqui, né, que eu quero adicionar. Vou vir aqui em frete, entrega ID, tá? E vou colocar aqui nas minhas linhas. Então a gente vai avaliar por entrega. E essa aqui, ó, total de entregas, é a primeira função DAX que a gente calculou. Vou soltar aqui dentro agora em valores, ó. Tá vendo? Para cada entrega ID, teve uma entrega específica. Ou seja, sempre vai dar um aqui. Se não deu um, alguma coisa de errado você fez, tá? Ó. E no total aqui eu sei que, arredondando, né? Eu tive 110 mil entregas em todo o período ali da minha empresa, desde 2023. Ok? Então essa é a primeira medida DAX que você vai precisar. Vamos para a segunda agora. Basicamente, essa segunda, tá, ela vai separar ali. Vamos voltar lá para mostrar para vocês. Aqui, ocorrência. Ela vai separar este 1 aqui, que é a entrega concluída, das demais ali. Ou seja, 1 bom, tá? De 2 até 9, ruim. Ou seja, entregas que não foram feitas de maneira correta. Ok? Então, vamos lá novamente. Ó. Medidas, botão direito, nova medida. Vou chamar ela agora de entrega completa sinal. E por que sinal? Só para mim saber ali que é um teste lógico que eu estou fazendo, tá? Vocês já vão entender ali a hora que eu começar a construir. Ó, vou colocar um igual aqui na frente, Shift Enter para ir para a linha de baixo. Para fazer esse teste lógico, tá, eu vou precisar de algum valor para testar. Então, eu vou precisar criar uma variável aqui. Então, eu vou ter que chamar a var, beleza? Vou chamar essa variável de um Vzinho aqui na frente, ocorrência. Esse Vzinho, tá? É só para mim saber que é uma variável mesmo. Ó. V ocorrência igual. E agora eu vou adicionar um valor dentro dessa variável aqui chamado V ocorrência. Às vezes fica preto assim, tá? Normalmente é para ficar verdinho, mas não tem problema que funciona igual, ok? Só uma questão, um bugzinho que às vezes dá aqui no Power BI, ó. Então vamos lá. O que que eu estou avaliando para mim saber se é certo ou não? Se lembra ali que eram minhas ocorrências, tá? Então é ocorrência ID, porque eu estou avaliando lá na minha tabela de frete. Eu não estou avaliando lá na minha tabela de ocorrências, tá? Aqui eu estou fazendo em cima de frete, beleza? Então vamos lá. Utilizar a função aqui, ó, select values. E por que que eu tenho que utilizar essa função, tá? Porque eu tenho que avaliar valor por valor ali para fazer esse teste lógico. Então, ó, select values. Agora, aqui dentro, tá? Daí eu vou colocar a minha fretes e ocorrência ID, que é esta daqui, beleza? Para mim fazer a minha avaliação aqui, o teste lógico. Se for 1, bom. Se for 2 até o 9 lá, ruim. Esse é o teste que eu vou fazer aqui, ok? Ó,
Shift Enter para descer para a linha de baixo. Vou utilizar o return aqui, porque como eu estou trabalhando com variáveis, tá? Eu preciso retornar algum valor aqui embaixo. E qual valor eu vou retornar? Aqui eu vou utilizar uma função C, tá? Então, no caso aqui do Power BI, é a if. Vou colocar um if e apertar um tab. Então vamos lá. Primeiramente a gente vai para a parte do teste lógico da if aqui. Qual que é esse teste lógico? Ó? Caso V ocorrência, que é a nossa variável que a gente acabou de criar ali, ou seja, caso o valor lá da ocorrência ID, vou colocar aqui, seja igual a 1, se lembrem-se lá, né, que 1 era entrega completa e de 2 até 9 era entrega que tinha algum problema. Caso seja igual a 1, dá uma olhadinha aqui em cima, tá? Ó, o que acontece? A hora que eu colocar a vírgula, ele vai para a parte verdadeira. Ou seja, se o valor da ocorrência for igual a 1, o que, que eu quero que ele me retorne? Como eu estou fazendo aqui um teste lógico, tá? Eu vou retornar entre 1 e 0. Ou seja, se ele me retornar o valor 1, quer dizer que o teste foi satisfatório e deu um valor positivo. Ou seja, a minha entrega foi feita completa. Caso seja falso, ele vai me retornar o valor 0, ou seja, teve algum problema na entrega. Então é esse teste que eu estou fazendo aqui, beleza? Então, ó, então, minha ocorrência ID, ele vai avaliar lá a minha coluna, né? Se o valor for 1, ele vai me retornar 1, porque o teste deu bom, tá? Se o valor for falso, ou seja, se retornar qualquer valor diferente de 1 lá da minha ocorrência, ele vai me retornar como 0. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui? Ó, fechei o parênteses ali só para fechar a função, tá? Eu estou fazendo uma separação ali das boas entregas e das más entregas. Entregas boas é 1, entregas ruins é 0. Beleza? Fechei ali o parênteses, ó, vou dar um Enter, a medida vai ser criada aqui do lado direito. Ó. Ok, ó, entrega completa, sinal. Vou clicar aqui fora e vou soltar ela aqui dentro para vocês verem de novo. O que, que vai acontecer? Ó, soltei. Tá vendo? Ó? Então, a maioria vai dar 1 mesmo e algumas vai dar 0. Por quê? Essas aqui são diferentes lá na minha coluna de ocorrências, que são diferentes de 0. De 1, melhor dizendo, né? Que é a entrega completa. Então, se eu pegar, por exemplo, ó, entrega ID 13, tá vendo? Ó, deu 0. Vamos lá olhar. Vou vir aqui, ó, modo exibição de tabela, frets, ó, entrega ID 13, é essa daqui, ó. Se a gente vir aqui até o final, ó, você vai ver que o valor deu 7. E esse valor 7 representa o quê? Vamos lá em de ocorrência. Esse valor 7 representa um erro na nota fiscal, ou seja, teve algum problema. Então, basicamente, aquela função DAX que eu criei aqui, ó, significa isso, tá? Sempre que tiver 1, ele vai colocar 1. Sempre que tiver algum valor diferente de 1 lá, ele vai botar 0. Ok? Então, agora a gente vai utilizar isso aqui para fazer uma soma e chegar no valor ali das entregas boas, ou seja, aquelas que foram feitas de completamente. Vou vir aqui novamente em medidas, ó, botão direito, nova medida. Agora eu vou chamar isso aqui de total de entregas. Entregas completas. Igual. Ok? Vou dar um Shift Enter para descer para a linha de baixo. E agora vamos fazer uma soma, como eu comentei para vocês. Ó. Eu vou utilizar a função SUMX, porque ele vai fazer uma soma iterativa. Isso quer dizer o quê? Ele vai verificar linha por linha da minha tabela lá de frets. Então, ele vai verificar entrega por entrega, né? E verificar se o valor aqui foi 1 ou foi 0. Se for 1, ele vai somar. Se for 0, ele vai ignorar dessa soma aqui, ok? Então, vamos lá. SUMX, vou apertar um Tab. Agora, ela vai pedir uma tabela para mim aqui dentro, tá? Dentro dessa SUMX, primeira coisa que ela vai pedir. E para colocar uma tabela ali, mais especificamente falando, uma linha, tá? Uma linha não, desculpa, uma coluna, é a nossa coluna entrega ID, tá? Então eu vou ter que utilizar a função values para transformar isso aqui numa tabela de uma coluna só, tá? Então, values. E agora aqui dentro eu vou chamar a fretes entrega ID, ok? Basicamente ele vai pegar, fazer uma tabela com uma coluna só, ok? E vai transformar isso aqui numa lista para mim. E agora eu vou conferir dentro dessa lista aqui se é 1 ou 0 para cada item ali da minha entrega ID. Ok? Então, ó, vou fechar aqui o parênteses. Vou colocar uma vírgula. Ó, essa primeira parte é a tabela, tá vendo? Ó? A hora que eu colocar a vírgula, ele vai passar para a parte da expressão, que é a parte do cálculo. Agora eu vou colocar uma expressão aqui. Eu vou dar um Shift Enter, tá? Só para fazer uma indentação aqui, para ir para a linha de baixo. Beleza? E aqui na linha de baixo, o que, que eu quero somar? Tá? É a nossa função DAX que a gente acabou de criar ali, ó, a entrega completa sinal. Então aqui dentro, ó, entrega completa sinal, tá?
Eu tenho mais de uma aqui porque eu tenho duas funções, como eu já criei o gráfico para vocês, tá? Por isso que aparece duas vezes para mim aqui, mas no caso de vocês, vai aparecer uma só. Então, entrega completa sinal. Ó, veio com umzinho aqui, porque eu selecionei a errada, tá? Porque eu tenho outra aqui com um na frente para diferenciar. Mas nesse caso, eu vou tirar esse um, só para mostrar para vocês que eu estou escolhendo exatamente a mesma que está aqui, ó. E como você sabe disso, ó, tá vendo que fica uma marcaçãozinha ali, ó? Quer dizer que você está utilizando aquela função DAX ali do lado, tá? No caso, a medida DAX, né? Beleza? Ó. Criei aqui, então ele vai comparar linha a linha as entregas por sinal e vai fazer uma soma aqui para mim. Ó. Vou dar um Shift Enter novamente, vim para a linha de cá e vou fechar um parênteses aqui, tá? Isso aqui que eu estou fazendo é uma indentação, isso é muito básico no Power BI, talvez vocês não tenham visto isso aqui. Dá uma olhadinha nos vídeos da descrição ali que eu mostro como que eu faço indentação. Mas é mais questão visual do que propriamente dito ali a questão de cálculo, ok? Ó, vou dar um Enter e ela vai ser criada aqui do lado direito, ó. Beleza? Ó, total de integras completo. Vou pegar ela aqui e vou soltar aqui dentro da nossa matriz novamente, ó. E o que que vai acontecer, ó? Aqui onde tem 1, continua sendo 1, e aonde tem 0, continua sendo 0, só que isso aqui virou uma soma agora. Não é mais uma contagem normal. O que que mudou? Tá vendo que aqui embaixo, ó, antes dava 0, porque ele estava fazendo o teste lógico ainda, e agora ele está fazendo uma soma. Isso quer dizer, tá, que arredondando aqui, ó, 77 mil das nossas 110 mil entregas ali foram feitas de maneira satisfatórias, e essa diferença aqui de 77 mil para 110 mil foram entregas que tiveram algum tipo de problema. Beleza? Então, o que que eu vou fazer agora, basicamente? Ó, eu vou pegar este valor aqui, ó, 77 mil, arredondando, né? E dividir por esses 110 e a gente vai chegar na taxa de in full ali, que é nosso indicador da aula de hoje, ok? Então, ó, medidas novamente, nova medida. Vou chamar ela de in full, assim. Beleza? Vou colocar um percentual aqui na frente para diferenciar, para mim saber que é porcentagem. Igual. Agora a gente vai utilizar a função divide, que é essa função aqui. E como o próprio nome diz, tá? Ela vai fazer uma divisão. E o que que vai em cima do numerador da divisão? Vai ser o nosso valor aqui, ó, das entregas que foram feitas de forma correta. Então, esses 77 ali arredondando. Então, é a medida que a gente criou agora há pouco, ó, total de entregas completas. Vamos lá, ó, total entregas completas. Beleza? Ó, tá aqui. Agora a gente vai colocar uma vírgula e vai colocar o denominador, que é a parte de baixo ali, que é a parte da divisão. Ó. A parte da divisão é o total de entregas que teve. Então, é esse valor aqui que foi a medida que a gente criou lá no comecinho dessa aula. Ó, total de entregas. Eu vou colocar aqui também, ó. Total entregas. Beleza? Vou fechar o parênteses e eu vou dar um Enter. E ela já vai ser criada aqui e o nosso indicador já está pronto. Ó, tá vendo? Ó? In full. Vou pegar aqui e vou soltar dentro da nossa matriz. E o que que acontece agora? Ó? Novamente, 1 e 0. Só que agora eu cheguei num valor de 0,7 aqui. Por que está aparecendo 1 e 0? Porque não está em percentual ainda. Então eu vou clicar aqui, ó, em cima da nossa medida que a gente acabou de criar, né? Vai aparecer a medida e você vem aqui, ó, clica nesse valor de percentual. Ó. A hora que você clicar, vai transformar em percentual. E aqui você pode mexer nas casas decimais ali, depois da vírgula, né? Eu acabo normalmente deixando uma casa só. Então, ó, vou tirar. Beleza? Ó, uma casa. Agora, ó, 70,1% de taxa de in full, tá? Então, ó, vou clicar aqui fora. Nosso indicador já está pronto. Agora eu vou vir aqui novamente, ó, neste gráfico e mostrar para vocês. Vou utilizar ele aqui dentro. Então, eu vou vir aqui, ó, em compilar, só para liberar as informações que tem aqui do gráfico, né? No eixo X eu coloquei a minha coluna de data, aqui tá, não vou mexer nada. Eu vou tirar esse taxa em full aqui, que foi o indicador que eu criei só para mostrar aqui para vocês, mas vocês podem olhar que vai ser o resultado exatamente igual, só vai mudar a cor do gráfico aqui por questões de formatação, tá? Então, ó, a medida que a gente acabou de criar, vou soltar ela aqui no eixo Y, e como vocês podem ver, só mudou a cor, tá? Mas eu tenho o resultado aqui do meu in full. Ou seja, como eu já comentei lá no começo da aula, você consegue avaliar aqui mês por mês a quantidade de entregas que foram feitas de maneira satisfatória completa. Ou seja, ó, 71% aqui, ó, em março de 24, por exemplo. E como eu já comentei para vocês, isso aqui é um valor bem ruim, tá? Deveria estar aqui acima de 90%. Ok? Para quem chegou até esta parte da aula, eu vou considerar que vocês já calcularam o on-time delivery, beleza? E o win
full, ok? Com base nesses dois indicadores aqui, eu vou calcular o OTIF agora para vocês, ok? Então, eu vou vir aqui em dados, beleza? Em medidas. Eu já vou mostrar para vocês aqui, ó. O On Time Delivery é este daqui, tá? Que eu calculei ali na nossa série de indicadores. E aqui durante o vídeo também, na nossa reprise. E dentro de OTIF aqui, ó, eu tenho a taxa in full, beleza? Então, é esses dois aqui que eu vou utilizar para chegar no resultado aqui do OTIF, ó. Vou minimizar isso daqui e vamos lá criar a nossa medida, ó. Ok? Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou vir aqui em medidas, botão direito, nova medida. E vamos lá, vou chamar isso aqui de OTIF. Ok? Igual. E para fazer OTIF, tá, é a coisa mais fácil do mundo, ó. Você vai pegar a sua taxa de in full, então, ó, taxa in full, ok? E multiplicar ela pela sua taxa de entregas no prazo. Só isso, tá? Não tem segredo nenhum. Este um aqui tá porque eu coloquei ali para diferenciar de uma outra medida que eu tinha, ok? Só isso. Pega a sua taxa em full e multiplica pela taxa de entrega no prazo e dá um Enter. A medida vai ser criada aqui do lado direito. Então eu vou vir aqui, ó, abrir uma página em branco só para soltar ela aqui para vocês, ó, para vocês verem. Ela vai ser criada assim. A gente tem que transformar isso aqui em percentual. Você já viu as aulas anteriores, você até sabe o que tem que fazer, né? É só clicar aqui em cima, ó. Vem aqui, ó, troca para percentual. E se você quiser ajustar as casas decimais, você pode ajustar aqui. Então a gente chegou no resultado aqui do nosso OTIF. Mas eu vou aproveitar, tá? E vou mostrar para vocês como vocês podem aplicar o OTIF aqui para nossa aula ficar um pouco mais completa, ó. Vou excluir isso aqui que eu não vou utilizar mais. Só criar essa janela para mostrar para vocês, ó. E essa aqui é a nossa janela que eu estou calculando o OTIF. Normalmente, quando a gente está trabalhando com esse tipo de indicador, tá? A gente acaba utilizando os três aí nos nossos dashboards. Então, aqui ó, tem o On Time Delivery, ok? Já criei esse gráfico de velocímetro para ele. Então, esse valor aqui, em todo o período, né, 92% do On Time Delivery. Tem o nosso In Full, ó, In Full 70,13%. E tem o nosso OTIF aqui, ó, 64,52%. E caso você tenha alguma dúvida, tá? Pode pegar a calculadora aí, ó, e multiplicar, ó, 92,01% vezes 70,13% e vai chegar nesse resultado ou algo bem próximo disso aqui, tá? Porque tem uma questãozinha de arredondamento aqui que às vezes pode dar uma diferencinha aqui, nesse finalzinho aqui do 2, tá? Mas é coisa mínima, beleza? Então, este daqui são gráficos de velocímetro, que é bem interessante vocês utilizarem. Então, eu mostrando para vocês aqui, ó, já tem até vídeo no canal, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, como você faz isso aqui com formatação condicional e tudo mais, para ficar bem interessante para vocês, ó. Mas basicamente você vai colocar aqui, ó, no valor deste gráfico, tá? Você vai colocar o seu indicador. E aqui no valor de destino você vai criar uma outra medida qualquer para chegar com esse valor aqui de destino, caso você queira, que no meu caso aqui é 90%, ó. Eu criei as minhas metas aqui, ó. Ó, igual ao valor da sua meta. Só isso, tá? Pega ela, solta aqui e acabou. Nas outras, é a mesma coisa. Em full, meta em full, OTIF, meta, OTIF. Só isso, tá? Você vai fazer uma formatação condicional ali, eu vou deixar o vídeo como eu falei para vocês, fica legal no gráfico de vocês aí. Já adiantando, como eu falei lá no começo do vídeo, tá? Esses valores aqui estão bem abaixo do mercado, tá? 92% do on-time delivery até é nessa faixa mesmo, acima de 90 ali. Agora o in full, tá? Tá muito baixo. Isso aqui devia estar na casa de 90, 95% de resultado para você chegar no OTIF, tá? Ideal ali na casa de 85%, que são os valores bons aí de mercado, beleza? Então você vai chegar nesse resultado aqui, ó, desse gráfico de área também, que é um gráfico bem interessante aí para vocês de OTIF, ó. Ele vai calcular ali desde janeiro até de 23, né? Até o final aqui de 25. Então eu tenho o OTIF ali mês a mês. Caso você queira fazer uma coisa um pouquinho diferente, o que você pode fazer? Ó, você clica aqui em cima do gráfico, que você vai criar, vou mostrar ele para vocês já. Ó, no eixo X eu coloquei minha coluna de datas da minha tabela de fretes, ó, data de entrega. Caso você tenha uma tabela calendário, pode colocar a sua coluna da tabela calendário também, tá? No Y eu adicionei aqui, ó, meu OTIF, então esses valores de OTIF, mas caso você queira fazer um comparativo, tá? Mas esse gráfico aqui é até pequeno, mas é bom para vocês já verem o que acontece. Você pode pegar ali, ó, seu valor do on-time delivery, que é este cara aqui, ó, e soltar aqui dentro do gráfico também no eixo Y, para colocar os dois gráficos um em cima do outro. Ó. Tá vendo? Ó? Ficou assim. E também você vai lá e pega seu é, Winful, também solta aqui dentro. Ó. Vamos lá. Soltei
aqui o in full, tá? Depois a gente mexe ali no título, aqui nas legendas também. Não é intuito dessa aula aqui. Mas é um comparativo que você pode aplicar aí dentro do gráfico. Então você pode analisar ali, ó, que o seu OTIF, tá? Vou fazer uma coisinha aqui só para facilitar a visualização de vocês, ó. Vou vir aqui no título. Título não, desculpa. Vou vir aqui na legenda. Eu vou deixar o texto em branco também, ó. Aí, agora fica mais fácil de vocês enxergarem ali. Ó, é um comparativo que você consegue ver, ó. Então você consegue ver ali que o azulzinho claro, que é este de baixo aqui, ó, que é o nosso OTIF, tá? Ele está correndo lá embaixo. Aí a taxa de entrega está aqui em cima e a taxa em full está em laranja aqui no meio. Então é um comparativo entre cada indicador. Então o OTIF, como eu falei para vocês, é a junção desse OTD com o IFUll para você chegar nesse resultado. E caso você queira criar um gráfico diário, você consegue comparar e visualizar aqui o que mais está afetando o valor ali do seu OTIF, tá? Que nesse caso aqui, como eu analisei com vocês, é o in full, tá? Vocês podem ver aqui, ó, a taxa de entrega no prazo está com um valor razoável, poderia ser um pouquinho maior, poderia, tá? Uns 2, 3% maior, mas o in full aqui tá no mínimo, uns 20% abaixo do ideal. Então você tem que verificar aí dentro da sua empresa, no caso, tá? Simulando, por que tá tão baixo aqui, tá com quase 30% ali, basicamente, de entregas ali ruins, ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Basicamente foi um compilado das demais aulas aqui da nossa série sobre indicadores de logística. Se vocês ficaram com qualquer dúvida, tá? Pode deixar um comentário aqui que eu tiro a dúvida de vocês. E se vocês gostaram do vídeo, tá? Se inscreve no canal e faz um comentário aí para me ajudar a engajar esse vídeo também, beleza? Então é isso aí. Valeu, fui!